Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo hoje aí a resolução do simuladinho de matemática 11, que estava disponível aí durante a semana para vocês fazerem. A gente tem aí 16 questões para resolver. Essas questões aí são da FUVEST, na verdade, né? A maioria delas, né? As 3 primeiras aí são da AFA, mas o restante aí é da FUVEST, que é o vestibular que você presta para entrar na USP, Universidade de São Paulo, famosa aí. Muito bem. Bom, vamos começar aqui pela questão 1, que é da AFA 2009. Temos o seguinte: Senhor Oswaldo possui certa quantia com a qual deseja adquirir um eletrodoméstico. Caso a loja ofereça um desconto de 40%, ainda lhe faltarão R$ 1.000. Se o senhor Oswaldo aplicar a quantia a juros simples de 50% ao mês, ajunta em 3 meses um montante correspondente ao valor do eletrodoméstico sem o desconto. Assim, o valor do eletrodoméstico e da quantia que o senhor Oswaldo possui somam em reais. Muito bem. Bom, então a gente vai chamar aqui de X a quantia que o senhor Oswaldo possui inicialmente. Quantia, senhor Oswaldo. E a gente vai chamar de Y o valor do eletrodoméstico. Então é sempre bom aí atribuir variáveis para as coisas que você quer descobrir, beleza? Então, se a gente pegar o valor do eletrodoméstico, né, e aplicar esse desconto de 40%, né, como é que você aplica um desconto de 40%? Você tem que multiplicar isso aqui, ó, por 1 menos 0,4, né? Então, você está pegando aqui o 100%, que 100% é a mesma coisa que 1, né? Que como a porcentagem é a fração centesimal, você pega o que está no porcento e divide por 100. Então, 100% é 100 sobre 100, que é 1. E 40% é 40 sobre 100. Então, aqui a gente está multiplicando, né, o y por 100 menos 40%. Beleza? Que é a mesma coisa que fazer y menos 0,4y. E aí você deu desconto de 40% no preço do eletrodoméstico. Isso daqui vai ser igual ao valor que o senhor Oswaldo tem, mais R$ 1.000, né? Porque como faltam R$ 1.000, se a gente incluir esses R$ 1.000 aqui, dá exatamente isso. Beleza? Aí, o senhor Oswaldo, ele vai aplicar a quantia que ele tem, né? A juros simples, a 50% ao mês. E ele junta em 3 meses o montante correspondente ao valor do eletrodoméstico sem desconto. Então, se a gente pegar aqui o dinheiro do senhor Oswaldo, que é X, né? Como é que vai funcionar o juros simples? A cada mês que passar, ele vai ganhar 50% de X. Então, a gente vai somar aqui com esse X, 50% de X durante 3 meses, né? Então, a gente multiplica isso aqui por 3, que é como se ele começa com X, aí ele ganha 0,5 de X, mais 0,5 de X, mais 0,5 de X, né? Que é 0,5x vezes 3. E isso aqui, então, tem que ser igual ao valor do eletrodoméstico. E tá basicamente resolvido, né? Porque o desafio aí da questão é justamente montar o sistema. O sistema tá aqui montado. Agora é só resolver esse sistema aí para x e para y, que teremos a nossa resposta, né? Então, na equação de cima aqui, a gente tem y vezes 0,6. Então, eu vou colocar aqui que 0,6y é igual a x mais 1.000. Certo? E aqui a gente tem meio vezes 3, que é 1,5 de x, mais x. Então, 2,5 de x é igual a y.
escolhe um método para resolver o seu sistema. Vou fazer aqui por substituição. Vou substituir esse y aqui, né? Então, a gente tem que 0,6 que multiplica x vezes 2,5, né? Porque o y é x vezes 2,5. E isso aqui tem que ser x mais 1.000. Então, 0,6 vezes 2,5 é 1,5, né? Eu vou pegar esse 0,6 aqui duas vezes, dá 1,2, e depois mais meia vez dá 1,5. Então, 1,5 de x é x mais 1.000. Passa esse x para o outro lado subtraindo. Então, meio x é 1.000. Então, x é 2.000. E se o x é 2.000, o y é 2 vezes e meia isso, né? Então, y é 7.000. Então, Opa, 5.000, né? 2.000 vezes 2,5. 7.000 é a resposta. Ele quer a soma, né, do valor que ele possui com o eletrodoméstico. Então, se a gente somar isso aqui, dá 7.000, que é a resposta do problema. Letra B, tá? Então, probleminha aí de sistema, interpretação, probleminha, pá. Beleza? Exercício 2. Outro exercício aí da AFA 2009. Perguntaram a Gabriel qual era o seu horário de trabalho e ele respondeu: habitualmente, eu começo às 6 horas da manhã. Minha jornada de trabalho é de 8 horas diárias, divididas em dois expedientes. Cumpro no primeiro expediente 3/4 dessa jornada, tenho um intervalo de almoço de 1 hora e 45 minutos e retorno para cumprir o tempo que falta. Então, vamos fazer aqui o horário de trabalho normal do Gabriel aí, né? Ó. Então, normalmente, ó, quais são os horários dele? O primeiro expediente, ele começa às 6 horas da manhã. E como ele trabalha 8 horas diárias, se a gente pegar 3/4 de 8, dá 6. Isso significa que dá 6 até o meio-dia, né? Que corresponde aí a 3/4 de 8 horas. Então, a gente descobre aqui que ele entra pro almoço, né? Ao meio-dia. Então, ele trabalha aí das 12 até as 13h45, porque ele almoça, né, durante 1h45, certo? E depois tem o segundo expediente, que ele vai trabalhar mais as 2 horas aqui que ele não trabalhou no primeiro, né? Porque 1/4 de 8 seria 2 horas. Então, ele vai trabalhar das 13h45 até as 15h45. Isso aqui representa 1/4 de 8 horas. Então, jornadinha aí bem da hora do Gabriel. 8 horinhas por dia ali, pá. Beleza? Hoje, excepcionalmente, quando cheguei, o relógio do ponto registrou um horário tal que o tempo transcorrido do dia era igual a 4/11 do tempo restante do dia. E eu fui então alertado que estava atrasado. E para compensar meu atraso, pretendo cumprir os 3/4 da minha jornada e sair para almoçar, reduzindo o tempo do meu intervalo de almoço em 1/5. Imediatamente retornarei para o meu trabalho e sairei no meu horário habitual. Considerando que o relógio de ponto estivesse certo e em perfeito funcionamento, é correto afirmar que nesse dia, Gabriel, com sua pretensão. Vamos ver então.
Então, no dia de hoje, né, que foi aí o dia que aconteceu essa situação, o relógio do ponto registrou o seguinte, então, né? O tempo transcorrido do dia registrou era igual, né, aos 4/11 do tempo restante do dia. Então, vamos falar assim, que eram... Vamos chamar de X aqui, ó. Esse horário aí que o relógio de ponto ele vai registrar. Então, X é 4/11 do que falta, né? Então, o dia tem 24 horas. Se o relógio está marcando X, né, vão faltar 24 menos X horas. E X é igual a 4/11 disso, beleza? Então, o X aqui, ele é o horário aí que o nosso relógio está marcando. Resolvendo essa equação aqui, ó, passo 11 para o outro lado, 11x é igual a 4 vezes 24, que é 96, menos 4x. Então, 15x é igual a 96, e, portanto, x é igual a 6,4, passando 15 dividindo. Horas. Mas, vamos descobrir quanto que essas 0,4 horas representam em minutos, né? Eu quero saber quantos minutos 0,4 horas representa, dado que uma hora são 60 minutos. Né? Aí você descobre, então, que esses 0,4 horas, na verdade, representam 24 minutos. Então, quando o Gabriel chegou, o relógio de ponto mostrava 6 horas e 24 minutos. Então, o primeiro expediente do Gabriel aí agora foi das 6 horas e 24 até... Aí ele cumpriu o primeiro expediente dele normalmente, né? Então ele vai até meio-dia e 24 no primeiro expediente, porque ele cumpriu aí os 3/4 de 8 horas normais. E aí ele foi almoçar. E ele reduziu, né, o intervalo dele do almoço em 1/5. Então a gente tem que pegar aí essas 1h e 45 minutos, né? Deixa eu fazer aqui no cantinho. A gente tem que pegar essas 1h e 45 minutos, né? Que equivalem aí a 105 minutos. E a gente quer achar 4/5 disso, né? Porque, pensa só. O almoço dele é de 105 minutos. Ele vai reduzir em 1/5. Então, o horário de almoço que ele vai fazer vai ser de 4/5, porque ele reduziu um desses 1/5. Beleza? Então, fazendo essa multiplicação aqui em cruz, a gente descobre que o que ele vai ficar almoçando, né? 4/5 de 105 vai ser 84 minutos. Então, ao invés dele almoçar durante 105 minutos, ele almoça aí durante 84 minutos. E a gente vai pegar esses 84 minutos aqui e vamos somar nesse horário aqui. Então, 84 minutos, ó, é 1 hora, tira 60 e 24. Então, ao invés dele almoçar durante 1h e 45, ele vai almoçar durante 1h e 24. Então, ele vai ficar até as 13h e 48 no seu almoço.
E aí a gente tem o segundo expediente. No segundo expediente, ele vai sair no seu horário normal, né? Então ele vai trabalhar aqui das 13h48 até as 15h45. Beleza? Então, ele chegou do almoço aqui 3 minutos atrasados, né? Porque normalmente ele deveria chegar 1h45, mas ele chegou 1h48. Então, Gabriel ficou aí com 3 minutos de atraso. E esses 3 minutos foi a única coisa que faltou ele cumprir, né? Porque ele cumpriu as 6 horas aqui, ó, no primeiro expediente. E aqui, quando ele deveria cumprir 2 horas, na verdade ele cumpriu 2 horas menos 3 minutos, né? Então aqui ele cumpriu 1h57. Então ele ficou devendo aí 3 minutinhos. Beleza? A sua jornada de 8 horas, né? 8 horas equivale aí, né? Se a gente multiplicar por 60 minutos, equivale a 480 minutos. E se a gente ver esses 3 minutos aqui e comparar com esses 480, ó, 3 minutos dividido por 480 é 1 sobre 160. Então, a resposta seria a letra A, né? Ele ficará devendo uns 160 avos de sua jornada diária. Beleza? Porque ele vai ficar devendo aí 3 minutos. Alternativa B, sairá para o almoço antes do meio-dia e 23. Não, ele sairá meio-dia e 24. Ele retornará após o intervalo de almoço exatamente às 1h50. Não, ele volta a 1h48. E ele cumprirá a sua jornada diária na entrega e ainda lhe sobrarão 2 minutos. Não também, né? Ele vai ficar devendo 3. Beleza? Então essa daí era a questão 2. Bem longa, né, a questão. Mas era só fazer continhas aí, uma regra de 3 ou outra. E já era. É questão para te comer tempo aí. Exercício 3. Considere as duas funções, né, as funções reais f. Então, f de x é x mais a, g de x é x menos a e h de x é menos x menos a. Sabendo que o a é um número negativo, importante informação, é incorreto afirmar que Muito bem, pessoal. Então, vamos desenhar essas funções aqui. Vamos começar aqui fazendo o gráfico. Esse aqui é o gráfico, então, do valor da função, né? Do f de x, do g de x, do h de x, em função do x. Então, para cada um desses x's aqui, ó, cada uma dessas funções vai ter um valor diferente. E como elas são funções do primeiro grau, porque o nosso x está elevado a 1 apenas, a gente não tem x ao quadrado aqui, elas vão ser aí gráficos de funções afim, né? Todas funções retinhas, vão ser gráficos de retas. Então vamos desenhar esses gráficos aí. O a, ele é um número negativo, certo? Então a gente tem o a aqui. A gente tem a aqui também. Beleza? O a, então, ele é um número negativo qualquer. Pode ser menos 2, menos 3, etc. Então, se o a está aqui, o menos a, ele tem que estar aqui, né? Na parte positiva dos eixos, porque menos um número negativo dá positivo. Beleza? Agora vamos desenhar essas retas aí. Vamos começar pela reta F. A reta F, pessoal, o coeficiente angular dela, que é o que multiplica o x, é 1. Né? 1x a gente tem aqui. Como o coeficiente angular é positivo, a nossa reta ela é crescente. Beleza? O a, que é o coeficiente linear,
é onde que a reta passa, ó. Então a reta tá passando aqui, essa reta F, ó. É onde ela corta o eixo Y, né? E quando o nosso F vale 0, se a gente troca esse F aqui por 0, a gente descobre aonde que a reta corta o eixo X. Porque a reta ela vai cortar o eixo X quando o Y valer 0, né? Então, o nosso X vai ser igual a menos A. Então, a nossa reta ela passa aqui, ó. Essa daqui, então, é a reta F. Beleza? Ela tem aí como 0 o menos A e ela tem como coeficiente linear o A. Agora, vamos ver aqui a função G. A função G ela também é crescente, porque o que multiplica o X é positivo, é 1. Só que ao invés dela cortar no A, ela corta no menos A. Então, a função G, ela vai estar passando aqui, ó. E quando a função G vale 0, né? Ou seja, quando o valor dela está aqui no chão, o X tem que valer, passo menos A para o outro lado, né? X igual a A. Então, a nossa reta G, ela passa aqui, ó. Essa daqui é a G. E, finalmente, a gente tem a H. A H, o que está multiplicando o X é negativo, então ela é uma reta decrescente. E ela é uma reta decrescente que corta o eixo Y no menos A. Então, isso daqui é a reta H. E ela vai cruzar o eixo X quando H for igual a 0, ou seja, quando X for igual a menos A. Então, a nossa reta H, ela passa aqui, ó. Então, o primeiro passo é desenhar aí o gráfico dessas retas. Vamos para as alternativas. Aí ele fala o seguinte. Na letra A. Quando o X é maior ou igual a menos A, então esse daqui, ó, é o X igual a menos A. Então a gente só quer analisar aqui, ó, os valores à direita daqui, né? Deixa eu colocar aqui que essa daqui é a função H. Então dá uma olhadinha aqui nessas três retas, pessoal. Ó. Vou tampar aqui essa parte esquerda do gráfico, porque x maior ou igual a menos A é daqui para cá. Então aqui a gente tem a função G, função F e a função H. Aí ele fala assim que a H ela é menor ou igual a F, o que é verdade, né? Porque elas são iguais aqui nesse ponto. E as duas são menores que a G. Então a alternativa A ela é verdade. Beleza? Porque a partir do ponto x igual a menos a sua função H ela é menor que a F, que é menor que a G. Beleza? Então essa daí é verdadeira, né? Letra A, verdade. Vamos para a letra B. Não existe x pertencente aos reais, tal que a função g é menor ou igual que a função f. Verdade também, né? Porque, ó, percebam que o gráfico da g, ele está sempre acima do gráfico da f. Essas duas retas aqui, elas são retas paralelas, porque elas possuem o mesmo coeficiente angular, né? Então, elas nunca vão se cruzar. Isso significa que a função g sempre vai estar em cima da função f. Então, se você pegar aqui a sua função g, ó, que é o quê? X menos a, e falar que ela é menor ou igual que a f de x, esse x aqui vai cortar, esse menos a gente pode passar para o outro lado, e a gente chega à conclusão de que o a ele é maior ou igual a 0, o que é um absurdo, né? Então, se você fala que a função g é menor que a função f, você chega à conclusão que o seu a tem que ser positivo para isso acontecer. Só que o a é um valor negativo, então isso nunca vai acontecer. Beleza? Vamos para a letra C. Se o x é menor que o a, então f de x é menor que g de x, que é menor que h de x. Vamos pegar aqui o
x igual a A, né? Ó, x menor que A. A H vai estar aqui em cima e a F vai estar aqui embaixo. Então, ó, daqui para a esquerda, né, para todos os x menores que o a H sempre vai ser maior que a G, que vai ser sempre maior que a F. Beleza? Então, essa daí ela é verdadeira também. O que nos leva à letra D, que diz que se o x ele é um valor aí entre a e menos a, então a função f ela é menor que a função h, que é menor que a função g. Então agora a gente tem que analisar esse intervalo aqui, ó, entre menos a e a. Pode ver que entre zero aqui, ó, entre 0 e menos a G é maior que a H, que é maior que a F. Mas entre 0 e a H ela ganha da G. Então essa daqui ela é falsa. Beleza? Porque entre A e 0, a H é maior que a G, diferente do que ele está falando aqui. Beleza? Bom, pessoal, essas daí foram as questões da AFA. A partir da questão 4 aí começam as questões da FUVEST. E eu vou gravar elas aí num próximo vídeo. Beleza? Bora lá.